Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Estamos no versículo 3 do capítulo 2, que diz assim, na Almeida clássica que nós estamos usando: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Uma tão grande salvação. Veja que a Almeida contemporânea diz a mesma coisa. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A King James diz: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Veja a palavra, uma tão grande salvação. Veja que a Almeida Clássica diz uma tão grande salvação. A salvação é uma tão grande salvação. Essa uma significa uma única tão grande salvação. Veja que a salvação é uma. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 4 a 6, fala a respeito dos 7 dessa tão grande salvação. É uma única salvação, mas essa única salvação tem 7 coisas que são únicas, certo? Então essa tão grande salvação é uma única salvação que tem 7 coisas únicas. Então em Efésios 4, do 4 a 6, vai estar falando a respeito desses 7. O primeiro dessa salvação é um só corpo. É um só corpo, que é a igreja. A igreja é um único corpo, o corpo de Cristo. Não são vários corpos que Jesus tem, mas toda a igreja, todas as pessoas que nasceram da água e do Espírito, que deixaram o mundo, que foram desligadas de Adão, que foram desligadas do cosmos e passaram a ser ligadas a Cristo, foram ligadas ao seu corpo. Em todos os lugares do planeta Terra, em todos os países, existe apenas uma única igreja, que são os remidos, que morreram para Adão, foram desligados de Adão e foram ligados a Cristo, foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Então é um só corpo, e esse corpo é a igreja. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, certo? Então a igreja, no sentido geral, de todas as pessoas que nasceram de novo, certo? Um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito é um só, não existe mais de um Espírito. Não existe 2 Espíritos Santos. Um que esteve em Jesus quando homem aqui na terra, e um que está hoje em nós. Não, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus e que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está em nós e que vivifica o nosso corpo mortal. Romanos 8:11. É um só Espírito que foi enviado do céu para estar morando em nós. Nós somos templo, como Jesus foi templo do Espírito Santo. Uma esperança. Então é um corpo. Em segundo lugar, é um espírito. Em terceiro, uma esperança, que é o chamado, o nosso chamado cristão para viver uma vida digna aqui. Como diz Efésios 4:1, que nós possamos viver dignos do nosso chamamento, da nossa esperança. E a esperança não apenas se refere à nossa vida aqui, digna de imitarmos a Cristo, mas a esperança
de estarmos vivendo na eternidade em Cristo e com Cristo. Em quarto lugar, um Senhor, um Curios, um dono. A igreja tem um dono. A salvação ela abrange apenas um Senhor, um Curios, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, essa tão grande salvação, ela está dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, dentro desse Espírito, que é o Espírito de Cristo, dentro dessa esperança, que é o chamado de Cristo em nós, e desse senhorio, que é o senhorio de Cristo, é o senhorio de Cristo em nós, na igreja. Essa é a tão grande salvação. Em quinto lugar, uma fé, uma só fé, que é o Evangelho, é a fé do Evangelho, é a fé da doutrina do Evangelho, é uma só fé que olha para Jesus, é uma fé em Jesus, direcionada para Jesus, centralizada, focalizada em Cristo. A fé não olha para nós, a fé não olha para os mensageiros do Antigo Testamento, para os heróis do Antigo Testamento. A fé olha para Jesus, é a fé, é uma só fé, que é a fé do Evangelho de Jesus Cristo revelado em toda a palavra de Deus como doutrina para a gente viver. O justo viverá da fé, o justo é justificado pela fé, é de fé em fé, e sem essa única fé que é dada por medida por nós, Romanos 12:3, sem essa fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 10:38. Um batismo, essa salvação tem um batismo, que não é o batismo nas águas, certo? O batismo nas águas é apenas uma confirmação para mostrar que nós já somos salvos, mas quando diz aqui um só batismo, não está se referindo ao batismo físico das águas, mas está se referindo ao batismo no corpo, nesse um único corpo que é a igreja. É o batismo para dentro do corpo de Cristo, que é o batismo do novo nascimento, que significa dizer que quando nós nascemos de novo, nós somos enxertados ou somos batizados para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja significa dizer eclésia, os tirados para fora do mundo, os colocados em Cristo. Esse colocar em Cristo, esse enxertar em Cristo é visto como um batismo, é visto como uma imersão para dentro do corpo de Cristo. Então é um batismo que é o novo nascimento, que se refere a João 3:5, nascer da água e do Espírito, necessário é nascer de novo. E esse nascer de novo, esse um só batismo, e aí diz aqui, um só Deus. Essa salvação tem um só Deus, que é Pai de todos, que é Criador de todos, certo? Ele é o Criador de todos. Então, essa uma tão grande salvação que tem esse 7-1. Esse 7-1 é um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus que é o Pai de todos, sobre todos e em todos, para a glória de Deus. Então veja que nós estamos lendo aqui que é uma tão grande. Nós vimos porque está escrito aqui uma. Agora nós vamos ver o porquê está escrito uma tão grande salvação. Veja que não é grande salvação, mas é uma tão grande salvação. Só a palavra grande não seria suficiente para mostrar a grandiosidade dessa salvação. Então o Espírito Santo colocou essa tão na frente do grande para mostrar a grandeza mesmo, a grandeza, a magnitude dessa salvação. Então não é uma grande salvação, mas é uma mirabolante salvação. Assim como João não conseguiu achar uma palavra exata para mostrar como Deus amou o mundo, e ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, é mais ou menos esse o sentido aqui do tão. Aquele tal maneira, essa tal
é uma palavra que não tem definição completa, que esse tal, ele é infinito, ele não abrange limitação. E esse tão aqui também é infinito e não abrange limitação. Então esse tão grande, essa tão grande salvação, esse tão se relaciona à grandeza da salvação, esse tão se relaciona à grandeza da salvação em grau, em maneira, em quantidade. Olha só, não é só uma grande salvação, é uma tão grande salvação. O escritor está exaltando essa obra de Cristo. Lembrando que o escritor está fazendo isso comparando com a mensagem da lei, que é uma tão grande salvação, superior em todos os níveis, superior em grau, maneira e quantidade à dispensação da lei. É uma tão grande salvação em grau. Ou seja, quando fala que é tão grande em grau, está falando dos estágios da salvação. É tão grande nos seus estágios negativos e nos seus estágios positivos, nos seus estágios onde nos tira das mãos dos inimigos e no estágio do positivo, nos coloca no lugar mais alto, nos tira do lugar mais baixo e vai subindo os degraus até o ponto de nos colocar no lugar mais alto. É os estágios da salvação. Esse tão fala desses graus da salvação. Em segundo lugar, esse tão que não abrange limitações, é ilimitado, fala da maneira. É uma tão grande salvação pela maneira com a qual nós somos salvos. E a única maneira de sermos salvos foi pela morte do Filho. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Foi pela morte do herdeiro. Foi pela morte do esplendor da glória de Deus. Foi pela morte daquele que é a expressa imagem do seu ser, o planejador das eras. Então, é tão grande porque custou a vida de Deus. É tão grande porque custou a vida do Filho. É tão grande porque custou o Filho morrer, o Filho provar a morte espiritual, física e eterna. Então ela é tão grande pela maneira que ela foi executada. A maneira é a morte do Filho em toda a sua infinidade de significados. Em terceiro lugar, ela é uma tão grande salvação em quantidade, certo? Por quê? Porque ela é plena. É uma salvação plena. Tem plenitude nessa salvação. Tudo que foi feito deixou essa obra de salvação na plenitude. Não tem nada a agregar. Não tem nada a fazer para melhorá-la, para acrescentar alguma coisa a essa salvação. Porque essa salvação, ela é tão plena ao ponto de ser tão grande. Ela é tão plena que ela chega a ser grande de uma maneira imensurável. E ela é, em quantidade, ela é plena, ela é absoluta, ela é total, ela é única. Em terceiro lugar, ela é completa. Além dela ser plena, ela é completa. Ela tira o homem do seu estado mais caído e o coloca no estado mais alto. É completo. E ela é perfeita. É uma salvação perfeitamente perfeita. Não tem como aperfeiçoá-la. Não tem como melhorá-la. Ela já é perfeita. Ela já é na sua melhor forma e impossível de ser melhorada. Então ela é plenamente plena. Ela é absolutamente absoluta. Ela é completamente completa e ela é plenamente perfeita. Ela é perfeitamente perfeita. Por isso que está uma tão em grau, em maneira e em quantidade. É uma tão grande salvação. Então veja que essa palavra grande aqui, ela tem um sentido também importante.
Porque essa palavra grande, ela fala de ser grande em dois aspectos. Olha só nessa pequena frase, uma tão grande, quanta coisa tem aqui das escrituras que o Espírito Santo deixou relatado para mostrar, só de ter colocado essa uma tão grande salvação aqui para nós, é motivo de muito estudo, de muita aplicação para entender. Essa palavra grande, ela tem um sentido duplo de ser grande na idade e de grande na quantidade, certo? Então ela é grande na idade, ela é muito grande, é muito velha, é muito antiga, mais ou menos isso, para você entender. Então ela é grande na idade, olha só, ela não é de agora, ela não era nem do tempo dos hebreus, ela era antes até de Jesus ser Jesus, ela era quando ainda o filho nem era filho, o filho era o Logos, é muito antiga. Em Efésios, Paulo vai revelar isso para nós, aos Efésios capítulo 3, verso 9 diz assim, e manifestar, o versículo 8 diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Olha a dispensação do mistério. Desde os séculos oculta em Deus. Desde os séculos estava oculta em Deus, que criou todas as coisas. Então essa tão grande salvação, esse plano de Deus, o plano de convergir tudo a Cristo, o plano de convergir tudo ao Filho, Efésios 1:10, é muito antigo, certo? É desde os séculos estava oculto em Deus. Agora aqui em Romanos, no capítulo 16, no verso 25, vai falar também a mesma coisa, vai dizer assim, para nós, Romanos 16, 25, vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Que desde tempos eternos, a revelação do mistério, que é o evangelho, de convergir tudo a Cristo, esteve oculto desde tempos eternos. Olha, isso é uma salvação antiga. Isso significa dizer que antes de Deus criar todas as coisas, Ele proveu salvar todas as coisas. Que a primeira obra que existe de Deus não é a criação. A primeira obra que existe de Deus é a salvação. A primeira obra dele é salvar o que ele nem tinha criado ainda. Então a salvação é a obra mais antiga, por isso que ela é grande, porque ela é a obra mais antiga que existe. Aí em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro já estava morto na mente, no propósito de Deus, no plano de Deus, antes da fundação do mundo. Ainda que o Cordeiro morreria na cruz para nos salvar, mas já estava proposto, já estava planejado, já estava decidido que ele iria morrer desde a fundação do mundo. Então, por isso, essa salvação aqui, né, que é grande, essa palavra grande tem esse sentido de ser grande na idade e também tem o sentido de ser grande na quantidade. Então veja que tem o sentido de ser grande na quantidade também, na qualidade, em todos os sentidos, né? Agora diz aqui a Bíblia em João, capítulo 19, verso de número 30, o seguinte, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, está completamente pago, a dívida está quitada, os escravos estão soltos, os sujos estão
limpos, os pecadores estão santificados, os mortos estão recebendo vida, está totalmente pago, tetelestai, está quitado, está pago. Então veja, é quantidade aqui, completo. Nós falamos aqui, né, que é plenamente plena, é completamente completa, é perfeitamente perfeita essa salvação, essa tão grande salvação. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 23, vai falar dessa grande em quantidade salvação. Diz assim, ó: por preço fostes comprado, não vos torneis escravo de homens. Olha só, por preço nós somos comprados, certo? Nós somos comprados por preço. Aqui, então, já está deixando claro que a salvação veio de graça para nós, certo? Mas ela é muito grande porque ela custou um preço. Não foi para nós que ela custou esse preço. Foi para Jesus. Foi a quantidade exorbitante para Jesus, a quantidade da sua própria vida, da eternidade. A vida de Deus foi investida para nos salvar. Por isso que é grande na quantidade, por isso que é tão grande, por isso que é uma tão grande salvação. Então olha só, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então veja, dizendo de novo, que nós somos comprados por preço. E esse preço qual é? Olha só qual é esse preço. Diz aqui Pedro 1:18 o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Que texto maravilhoso! Fala tanto da grandeza na idade desse sangue, desse preço, certo? Porque ele já era conhecido antes da fundação do mundo, e também na quantidade, que não foi ouro, não foi prata, não tinha como ser, era impossível, não dava, mas foi com sangue de Jesus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso de número 12, aí está falando assim, ó: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então veja, foi por esse sangue, que não é sangue de animais, que não foi sangue de nenhum animal, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus, foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue, o seu próprio sangue, que ele nos deu eterna salvação, eterna redenção. Então, olha só, uma tão grande, uma que tem 7 uns, grande, que tem 3 maneiras de ser grande, no grau, na maneira e na quantidade, e grande na idade e na quantidade. Meus irmãos, vamos repetir o texto aqui, para fazer mais sentido ainda agora, para você e para mim. Como nós vamos escapar se não atentarmos para uma salvação que é um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos e sobre todos? Como nós vamos escapar de uma tão, que é uma tão em grau, em maneira, em quantidade? Uma tão grande, que é grande tanto em idade, em tempo, como em quantidade, em qualidade. Como nós vamos escapar se não atentarmos, se negligenciarmos uma tão grande salvação?
você possa fazer a meditação disso e pensar bastante na sua vida cristã, pensar bastante na sua maneira de crer, pensar bastante na maneira que você tem conduzido a tua vida em Cristo, tua vida espiritual. Você possa fazer análise para viver essa tão grande salvação, para que você viva fora de qualquer justa retribuição, de viver a lei novamente, de viver nos ditames do mundo, no ego. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!